No filme A Lenda do Zorro, gananciosos vilões ameaçam a criação do estado da Califórnia, mantendo uma fabricação de sabão a fim de utilizar um dos produtos da saponificação, para a obtenção de um poderoso explosivo. A partir de um ácido graxo de fórmula C18H36O2, reagindo com um triálcool, obtém-se um lipídio. A hidrólise desse lipídio em presença de soda cáustica produz o sabão, junto com a substância 1, no caso. Indique, utilizando a fórmula estrutural, a substância 1. Então, ele está falando para a gente que, a partir de um ácido graxo de fórmula C18H36, reagindo com um triálcool, obtém-se um lipídio. A hidrólise desse lipídio, em presença de soda cáustica, produz sabão, junto com a substância 1. Então, vamos lá. O que vem a ser um ácido graxo? Ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa. Nesse caso aí, vocês estão vendo que tem 18 carbonos na fórmula, né? Então, o meu ácido graxo tem fórmula C18H36O2. E aí, vamos montar a reação dele primeiro, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Se é um ácido graxo, é um ácido carboxílico. E nesse carbono da ponta, eu tenho uma dupla OH. Vamos ver os hidrogênios? Lembrando que cada carbono aqui no meio tem 2 hidrogênios, caso não tenha insaturação. Então, são 3 lá no primeiro carbono, com 2 daqui, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36 com hidrogênio lá da carboxila. Então, esse ácido carboxílico aí é de cadeia saturada e linear. Beleza. Ele está falando de reagir esse cara com um triálcool. Falou em triálcool, vamos pensar no mais famoso, que é o propano 1,2,3-triol, que seria eu ter 3 carbonos na minha cadeia, uma hidroxila em cada carbono. E se ele está falando de reagir um ácido carboxílico com um álcool, vamos lembrar que reação que é essa? É a reação de esterificação de Fischer. Vou formar um éster. No caso, como eu tenho um triálcool, eu vou precisar de 3 mols desse ácido carboxílico gigantesco aqui, tá? Então, no caso, eu não vou copiar de novo essa estrutura aqui, olha. É esse cara aqui de cima de novo e esse cara aqui de cima de novo. De modo que a reação de esterificação entre um ácido e um álcool ocorre a remoção de uma molécula de água, saindo o OH do ácido carboxílico com o hidrogênio do álcool. E isso aconteceria de novo aqui, né? Com o outro ácido que estaria aqui embaixo e o outro ácido que estaria aqui embaixo. Qual será a estrutura formada? Será um éster que terá a seguinte fórmula. Vou colocar aqui um R, C, dupla O. E esse O agora ligado a C, né? Percebam que na hora que remover a molécula de água aqui, olha, da hidroxila do ácido com hidrogênio do álcool, o oxigênio aqui vai se ligar no carbono lá da carboxila. E aí eu formo isso. Aí aqui, olha, o restante do meu triálcool está aqui embaixo. E cada oxigênio do álcool de onde saiu a hidroxila ligado ao meu C dupla O R e ao meu C dupla O R de novo. Sendo que esse R, né, só por uma economia, mas na hora que ele pedir a estrutura, nós vamos desenhar bonitinho. Esse R é uma cadeia com 17 carbonos. Ah, mas não era 18 ali antes, Bruno? Era, mas é porque o
O 18º está aqui no C-O-O. Então essa é a estrutura do meu lipídio. De modo que ele não pediu, né, a estrutura do lipídio, forma um lipídio 2. Ele está querendo, na verdade, na letra A fórmula química da estrutura 1. Ele está me falando depois que esse lipídio pode sofrer uma hidrólise na presença de soda cáustica. Vamos montar a estrutura do lipídio, então, porque na letra B vai pedir ela. Então eu só vou pegar esse cara gigantesco aqui, olha, que a gente acabou de produzir nessa reação, e vou colocar ele na fórmula estrutural, que é o que a questão está pedindo lá na letra B. Tá bem? Olha só o que eu estou fazendo. Porque como a estrutura 1 da letra A é a última substância formada na última reação, e na letra B ele está pedindo a fórmula condensada das estruturas 2 e 3, então vamos pensar nelas primeiro, porque depois eu vou ter que fazer a reação. Então vejam, eu estou fazendo a B primeiro. Ele quer a fórmula condensada. E a fórmula condensada é aquela que eu posso abreviar, caso eu tenha repetições. Então, olha só aqui na minha estrutura do ácido graxo. Percebem que eu tenho um CH3 aqui no primeiro carbono, e depois eu tenho CH2, 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 CH2. Olha o tanto de CH2 que eu tenho repetindo. Então eu tenho um CH3. CH2 quantas vezes? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E depois eu tenho a C-O. Então, eu vou desenhar esse lipídio formado, né? Esse lipídio formado aqui, que é a estrutura 2. Vou escrever da seguinte forma: CH3. Depois eu tenho um CH2 16 vezes, isso é a fórmula condensada. E depois eu tenho um C-O, C. O que a gente tem de novo? CH3, CH2 16 vezes. Esses são os R's, né, que a gente está fazendo. C-O, O ligado a C, e, de novo, CH3, CH2, 16 vezes C-O, O ligado a um C de novo. Tá aqui, olha. Agora eu só tirei aqueles R's que eu tinha colocado aqui antes e coloquei lá o meu CH3 e o CH2 16 vezes. Então percebam que é uma cadeia gigante. Esse lipídio, né, essa gordura, nada mais é que um triéster de cadeia longa. Tá? É um triglicerídeo. Caso esse éster reaja com soda cáustica, aí nós vamos ter uma reação de hidrólise. E um fato ao qual vocês têm que se atentar. Como é um triéster, a hidrólise básica de um éster é um éster reagindo com uma base. Já que eu tenho um triéster, então eu vou precisar de 3 mols dessa base. De modo que a base dissocia em Na+, e OH-. E o éster, vou dar uma dica para vocês, que assim fica mais fácil de pensar. Toda vez que tiver um éster reagindo, ele precisa ser quebrado em algum lugar. E o éster é sempre quebrado do O para a ramificação. E lembrem que no éster, o que vem depois do oxigênio é tratado como ramificação. Então, qual que vai ser o produto desta reação? Eu vou ter, olha, CH3, CH2 16 vezes, C-O, O-, né? O- por quê? Porque eu quebrei a ligação ali, o oxigênio mais eletronegativo fica com a carga negativa. E aí eu pergunto, se aquele oxigênio ficou com uma carga negativa, quem que vai para lá neutralizar a carga negativa? É um fato que é o Na+, né? Então vem o Na+ para cá. Nada de tracinho, porque isso é uma ligação iônica.
E aí, isso vai se repetir 3 vezes, né? Porque eu vou ter 3 fragmentos iguais. Então eu vou colocar que eu vou ter isso daqui, olha, 3 vezes. Mas o que vai ser formado? C, C, C. E esse fragmento da ramificação do triéster, né? Como cada carbono ali vai ficar positivo, para neutralizar aquela carga positiva do carbono que vai ficar lá, o que vai acontecer? As 3 hidroxilas da base vêm para cá. OH, OH e OH. Se vocês perceberem, é o mesmo triálcool que eu utilizei no início. Esse daqui é o propano 1,2,3 triol. E aí, no caso, ele quer a estrutura, a fórmula estrutural condensada, as equações químicas correspondentes a 2 e 3. Então, olha, 2 é o lipídio. Aqui está a fórmula estrutural condensada do lipídio. Nós já fizemos. Essa é a estrutura 2 da letra B. Na mesma letra B, ele quer também a fórmula estrutural e equação da estrutura 3. Então, em presença de soda cáustica, produz o sabão, que é o 3. E quem é o sabão? Esse cara aqui, olha. Então, este cara é a estrutura 3. Está aí também a fórmula estrutural condensada dele. Mostramos aqui anteriormente, olha, a reação de formação do lipídio 2. Mostramos aqui agora a formação do sabão 3 e da nossa estrutura 1. Está aqui a estrutura 1, olha. Esta é a estrutura 1. É o outro produto da reação de saponificação. Esse cara aqui, que ele está pedindo, já pediu a fórmula estrutural, olha lá, a letra A nós já fizemos. Eu fiz a B primeiro, porque para fazer a A eu tinha que chegar na B. E olha, essa então é a fórmula estrutural desse cara, colocando os hidrogênios aqui, né? Bonitinho. O nome dele é propan, prop de 3 carbonos, amplo porque só tem simples, 1,2,3 triol, ou 1,2,3 propano triol, ou propano triol 1,2,3. Nome comercial é a glicerina, que é utilizada para fazer explosivos. E aí na letra C, a questão está perguntando se o lipídio formado é um óleo ou uma gordura. E aí fica fácil, a gente tem que lembrar. Qual que é a diferença de óleo e gordura? Tá? Óleo e gordura são lipídios, sendo que o óleo é líquido e a gordura é sólida. E qual que é a diferença entre eles? A estrutura da cadeia. A gordura geralmente tende a ser saturada e o óleo insaturado. Por que insaturado? Porque se eu tenho insaturações e a questão do óleo ser líquido, se a gordura é saturada, eu vou fazer o desenho aqui para vocês entenderem. A cadeia dela é totalmente linear. E aí, se eu penso naquela minha estrutura, se eu tenho cadeias lineares, percebam que isso facilita o empacotamento entre as cadeias, fazendo com que fique bem empacotado. Por isso que a gordura é sólida. Já o óleo, ele é insaturado. E se ele é insaturado, ele pode ter ligação dupla aqui. Pode ter ligação dupla aqui, de novo. Estou inventando, tá? Na primeira dupla, ele está na conformação trans. Aqui na segunda, se eu quiser colocar na cis, percebam que é meio se a cadeia mudasse de direção. E aí, essa cadeia não vai ter um bom empacotamento. Por isso que o óleo é líquido. Então, isso daqui, quem quiser guardar, isso são regras, tá? O óleo, ele é insaturado, o que faz com que ele esteja no estado líquido. A gordura é saturada, o que faz com que ela seja sólida. E aí, se na letra C ele está perguntando se o lipídio formado é um óleo ou uma gordura, olha aqui a cadeia do nosso ácido graxo.
não é uma cadeia totalmente linear? Se essa cadeia é totalmente linear com carbonos apenas saturados, esse lipídio também terá cadeia linear com carbonos saturados. Portanto, é sólido, portanto, é uma gordura. Tranquilo? Então, tem que guardar isso daí que facilita nesse tipo de questão.